Então, falando sobre a história 1, né, capítulo 21, é importante nós falarmos aqui que antes, né, de nós citarmos propriamente descrever como foi a vinda da família real aqui para o Brasil, nós não podemos deixar de falar sobre Napoleão, porque foi ele um dos fatores fundamentais para a vinda da família real para o Brasil. Por quê? Lá no início do século XIX, Napoleão dominava a Europa e também nesse período, Napoleão ele não conseguia dominar toda a Europa. Por quê? Porque a Inglaterra era uma resistência contra a França. A França ela havia dominado a Europa, mas havia um entrave nessa dominação total da Europa, que era a Inglaterra, que por ser uma ilha, eles ficaram afastados do domínio dos exércitos napoleônicos. E, tendo aí a maior marinha, fazia frente ao poderio bélico napoleônico. Isso fez com que, se por um lado Napoleão não conseguisse vencer pela força, Napoleão tentou vencê-los pela economia, decretando o bloqueio continental, proibindo as nações europeias a manterem comércio com a Inglaterra. Sendo que, nessa de manter, de fazer frente à Inglaterra, Portugal, governada por Dom João, que na época era príncipe regente, ele se manteve de forma neutra nesse conflito. Mas ele não poderia fechar apoio a Napoleão, devido à Inglaterra, aos acordos comerciais que tinham com a Inglaterra, e também a dependência de Portugal dos produtos ingleses. E, por outro lado, a força bélica dos franceses. Nessa indecisão, Napoleão ele resolveu mandar os seus exércitos invadirem Portugal, e, em um acordo feito com a Inglaterra, Dom João retira toda a corte portuguesa para o Brasil, para a colônia brasileira. Feito isso, nós temos a Inglaterra, ela tenta tirar o maior proveito possível desse acordo. Por quê? Dentro desse acordo de retirada da corte portuguesa de Portugal para o Brasil, a Inglaterra fez com que o Brasil assinasse diversos acordos. Um deles era quando Dom João chegou à Bahia, né, a Salvador. Ele, de 6 dias mais ou menos dele ter chegado lá em Salvador, ele assinou um tratado de abertura dos portos, abrindo os portos do Brasil às nações amigas, que se resumia basicamente à Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra, a partir desse momento, ela estava tomando conta aí, podendo trazer os seus produtos para o Brasil, para a colônia brasileira, já visto que ela tinha perdido aí o seu mercado na Europa. Eles deveriam encontrar, sim, outros mercados para atuarem. Um deles era a colônia brasileira. E, nesse momento, ao estar no Brasil, eles aderiram a esse processo de abertura do comércio, né, dos portos, onde eles assumiram o controle aí comercial, trazendo seus produtos para o Brasil. E, como, por exemplo, aí, produtos como sapatos, charutos, roupas, tecidos, né? Como também até caixões eram trazidos para o Brasil, onde nós não tínhamos ainda uma manufatura muito boa, né? Uma manufatura desenvolvida nem nada, devido ao Pacto Colonial. Acordos também como tributações, a Inglaterra também pagava menos tributos do que os próprios portugueses, né, e brasileiros. Isso favoreceu muito a Inglaterra. No início aí dessa parceria entre o Brasil e Portugal, a Inglaterra ganhou muito dinheiro com isso, taxando que os produtos ingleses pagavam muito menos tributos do que os produtos portugueses e também alguns brasileiros, tá? Ele também incentivou, né, Dom João assinou também um tratado, ao chegar aqui também, assinou um tratado validando ou autorizando, né, ao Brasil poder criar indústrias, mas isso não foi bem visto pela Inglaterra, que era contra ao Brasil a se industrializar, tá? Justamente porque elas não queriam concorrência
beleza? Mas Dom João, ao vir para cá, antes até mesmo dele chegar, houve sim uma mudança urbanística no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, onde você tem o alargamento de ruas, a desapropriação de casas e a transformação do Brasil para que pudesse comportar, né, no Rio de Janeiro, propriamente dito, pudesse comportar essa corte portuguesa que estava chegando. Então nós temos aí transformações urbanísticas feitas às pressas, mas que fizeram e tiveram um papel fundamental aí na transformação do Rio de Janeiro, né? Como eu já falei, alargamento de ruas, transformação urbanística. Tanto é que após eles terem chegado também lá em 1808, nós temos a criação aí da Universidade de Medicina, Universidade da Marinha, né, que era o curso aí de alguns cursos, 2 cursos superiores que surgiram aqui no Brasil primeiro, né? A Biblioteca Nacional, a Imprensa Régia, que publicou a Gazeta do Povo, o Teatro Municipal e vários outros órgãos também culturais que existiam e passaram a existir. Também não podemos deixar de citar a fundação aí da Academia de Belas Artes, que fez com que Dom João trouxesse para o Brasil a chamada Missão Francesa. Missão essa que tinha o objetivo de difundir a cultura europeia no Brasil. Mas temos que ter noção de que no âmbito cultural, Dom João, ele foi de modo colonialista, porque na verdade a cultura europeia ou a cultura difundida no Brasil naquele período não era com o objetivo de atender à população, de levar conhecimento à população, e sim de atender os anseios da comunidade portuguesa, da corte portuguesa que estava no Brasil, tá bom? Então, esse foi o capítulo 21 da História 1, e agora nós vamos falar sobre a Revolução Industrial, tá bom? Falando sobre o sistema... Falando sobre a Revolução Industrial, é importante citar que ela foi responsável pela consolidação do sistema capitalista e também por modificar completamente todo o modo de produção a partir do século XVIII. E a Inglaterra ela foi a pioneira nesse processo por diversos fatores, tá? Um deles, nós podemos dizer aqui, que foi o inicial, que foi a consolidação da burguesia no poder com a Revolução Gloriosa, onde a burguesia, que era a maioria no parlamento, assumiu o poder, e é lógico, políticos burgueses no poder, eles vão mexer lá os seus pauzinhos para favorecer os seus negócios, tá bom? Dentro disso também nós temos lá o ato de navegação, que foi feito lá por Cromwell antes da Revolução Gloriosa, que instituía aí a obrigatoriedade de todo o comércio, né? Todas as importações e exportações inglesas fossem feitas por navios ingleses. Isso favoreceu muito o mercado interno, né? e a produção de navios, fazendo com que os ingleses controlassem aí as rotas comerciais. Várias medidas, né, mercantilistas, como essa que eu acabei de falar, do ato de navegação, medidas protecionistas, outras medidas também que foram, como por exemplo o Tratado de Panos e Vinhos de Methuen, né, que foi com os portugueses, né, os ingleses e portugueses. Vários tratados e acordos que foram feitos favoreceram a Inglaterra, fazendo com que a Inglaterra ela pudesse acumular capital. Além também desse Tratado de Methuen, temos a política dos cercamentos, que foi onde a aristocracia inglesa ela retirou ali os camponeses dos campos, né, das áreas comuns, né, onde eles começaram a utilizar essas áreas para a criação de ovelhas, para a utilização de lãs, isso fazendo com que esses camponeses, essa grande massa camponesa que estava nos campos, eles migrassem para os grandes centros, migrassem para as cidades. Uma vez nas cidades, eles passaram a se submeter aos trabalhos nessas fábricas, né, tendo uma grande mão de obra
que passou a ser assalariada, né? Uma grande mão de obra aí ociosa na cidade, se submetendo às cidades, se submetendo às atividades nas indústrias. Tá? Um outro ponto também que é importante nós citarmos é que na Inglaterra, devido aos seus rios navegáveis, né, ela conseguiu aí transportar matérias-primas e produtos por dentro do seu próprio território, né, de forma mais rápida e acelerada. Além também das grandes jazidas de ferro e também de carvão que foram encontradas e foram utilizadas nesse processo da Revolução Industrial, tá? E também por ela ser uma ilha, né, a sua posição geográfica favoreceu muito a expansão inglesa, porque ela tinha facilidade de locomoção, né, através de diversos portos para sair, entregar e fazer a retirada dos seus produtos de dentro da Inglaterra para qualquer outra parte do mundo. Tá? A posição geográfica, também as condições naturais aí que nós temos, também as jazidas de ferro e de carvão mineral que foram utilizadas aí nessa produção industrial. Então, esses foram os fatores fundamentais aí para o processo de industrialização inglesa, tá? Onde nós temos o pioneirismo inglês logo nesse início, né, da Revolução Industrial lá no século XVIII, e que posteriormente vai se estender por toda a Europa. Iniciou na Inglaterra, vai se espalhar lá pela França e depois vai se expandir para outros países, tá? E esse foi o processo aí da Revolução Industrial, os fatores que fizeram na Inglaterra o pioneiro nesse processo, beleza? Então, galera, eu espero que possa ter ajudado vocês. Façam as atividades que foram enviadas, tá bom? Então, é isso aí, galera. Valeu!